Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, Espírito Santo e seus atributos. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20 e 28. Embora este tema, como dito anteriormente, seja difícil por vezes de entender, já que sabemos que a palavra de Deus não apresenta com clareza a natureza do Espírito Santo, podemos sim entender quem ou o que ele é. Como fazer isso? Primeiramente, buscando textos claros, simples e que não nos deixem dúvidas, sabendo que toda doutrina é e deve ser definida sempre por um claro assim diz o Senhor. Vejamos o texto acima e sejamos francos. É difícil entendê-lo? Pergunta simples e resposta simples. Quem resgatou a igreja de Deus com o seu próprio sangue? Para aqueles que preferem complicar ou defender ideias pré-concebidas, esse tema será bastante difícil. Mas para o coração aberto, humilde, com desejo de aprender, uma pergunta simples e uma resposta simples serão suficientes para elucidar a questão quanto a quem é o Espírito Santo quando lhe são atribuídos dados pessoais. Pergunta: quem de fato resgatou a igreja de Deus com o seu próprio sangue? Uma só é a resposta e qualquer criança criada num lar cristão pode dar: Jesus Cristo. Falando sobre o Espírito, disse Jesus claramente: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24, 39. Um espírito, então, não tendo carne nem ossos, tampouco teria sangue para derramar pela igreja de Deus. Não bastasse isso, outros textos são apresentados, dos quais destacamos alguns, que apenas deixam essa premissa longe de qualquer dúvida. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. João 14, 16 e 17. Que o mundo não pode receber. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1:11, falando de Jesus. Porque não o vê nem o conhece. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. João 1:10, falando de Jesus. Porque habita convosco. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14. Falando de quem? Jesus. E estará em vós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Falando de quem? Jesus. Quem então é a cabeça da igreja e quem é que constitui bispos a ela? Jesus Cristo. Mas como faz isso? O faz pelo seu Espírito, atuando no seio da sua igreja, e o faz por voto comum, onde todos orando são usados por ele. Cristo é que os inspira com seu Espírito para que escolham corretamente, sempre e quando o fazem como se deve fazer. E lançando-lhe sortes, caiu-a sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Atos 1:26. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12:7. Sempre que Cristo se manifesta em sua igreja, falando ou agindo, o faz pelo seu Espírito. E por isso a inspiração o atribui ao Espírito Santo. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.
Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Isaías 6, 8, 9. Quem enviou Isaías dizendo: quem enviarei por nós? Quem é o cabeça da igreja? Quem é ou quem são este nós? Jesus Cristo, o Senhor, fala e envia Isaías por ele e pelo Pai. Mas a Escritura mostra como isto foi feito e atribui a Isaías a inspiração. E como ficaram entre si discórdias, despediram-se dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis e de nenhuma maneira entendereis, e vendo vereis e de nenhuma maneira percebereis. Atos 28, 25 e 26. Sempre que a Escritura apresenta atributos pessoais ao Espírito Santo, está falando de Jesus Cristo. Porém, fala dele como se fosse outra pessoa. Isto ocorre para que não confundamos o que ele faz por nós, como nosso mediador, em pessoa, presente fisicamente diante do trono de Deus, e o que faz em nós pelo seu Espírito, como fez com Isaías. Alguém sabiamente escreveu algo perfeito sobre esse assunto, onde qualquer cristão que realmente busque a verdade poderá ver que é assim. Limitado pela humanidade, Cristo não podia estar pessoalmente em toda parte. Portanto, era para benefício deles que ele os deixasse, fosse para o seu Pai e enviasse o Espírito Santo para ser o seu sucessor na terra. O Espírito Santo é ele próprio, despojado da personalidade humana e independente dela. Ele representaria a si mesmo como presente em todos os lugares pelo seu Espírito Santo como o onipresente. Pense nisso e que Deus seja contigo.